O seu valor é inestimável. Bem, às vezes podemos pensar que por conta dos nossos pecados e erros, nós não temos valor. Para algumas pessoas é difícil reconhecer que elas têm um alto valor. E tem até algumas que não conseguem reconhecer que tem valor. Pessoas que acham que não tem preço algum. E realmente, se formos falar da perspectiva do pecado, se a gente for falar de como o inimigo quer que a gente seja visto e como que o inimigo quer que a gente se veja, nós não teríamos valor algum. Só que o que a Bíblia diz sobre o nosso valor? Em Salmos capítulo 139, versículo 13 ao 14, diz o seguinte: Pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Nesse salmo, o que eu posso interpretar é que Davi está louvando e glorificando a Deus da forma tão maravilhosa da qual ele foi feito. E isso não é só para Davi. O modo como somos feitos é maravilhosamente assombroso. Apenas 1/3 dos espermatozoides vão parar no ovócito secundário, que é o óvulo. E durante a fecundação, vários gametas masculinos tentam atravessar a zona pelúcida do óvulo. Mas dessas centenas de milhares, apenas você se tornou um zigoto. Então se tornou uma vida. E pense que Deus quem permitiu a sua criação. Todo esse complexo e esplêndido processo. Tudo isso para formar a sua vida. E é bom ressaltar que Davi naquela época, por mais que ele tivesse toda a orientação divina, ele não tinha a tecnologia que temos hoje para saber o quão lindo e o quão complexo e difícil é o processo de se formar uma pessoa. Mas mesmo sem ter todas essas especificações técnicas, ele compreende o quão magnífico é o processo da vida. E repetindo o versículo 14, você vê que ele diz o seguinte: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Maravilhosas são as tuas obras. E o que você é? Você é uma criação de Deus. Todo esse processo enigmático, todas essas probabilidades tão descomunais, e de tantos e tantos e tantos, você foi criado e Deus pensou em cada detalhezinho seu. Agora, nesse mesmo capítulo de Salmos, no versículo 16, diz o seguinte: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Você é tão especial, tão específico e tão único que antes mesmo de você sequer ter forma, Deus já estava com todo amor e carinho pensando em você e no processo que seria a sua formação e a sua vida. Será que se você fosse sem valor como o pecado te faz pensar, um Deus tão grandioso e tão majestoso iria pensar em cada detalhezinho seu? Se você fosse sem valor como o inimigo coloca na nossa cabeça, você seria tão amado e tão complexo do jeito que é? Você é tão especial que a sua vida foi salva com o sangue de Cristo. Em 1 João, capítulo 4, no versículo 9, diz o seguinte: Se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Deus mandou seu Filho Jesus morrer na cruz por você. Claro, nosso valor não se dá por nossos méritos próprios, mas isso não significa que você vale nada. Você é especial e você é muito, 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 muito amado. Você é filho de Deus. Deus não é só Deus lá no céu, grande Deus majestoso. Ele é Pai, Ele é Deus próximo. Ele tá para te ouvir agradecer, te ouvir chorar, ouvir quando você apenas quer contar seu dia. E o amor de Deus não precisa ser merecido. Você não precisa provar o seu amor, não precisa provar o seu valor por meio de ações para merecer o amor e a misericórdia de Cristo, porque essa é a maravilha da graça. Ela é de graça. Você não precisa ser perfeito para ter o amor de Deus.
Você não precisa não cometer erros para ter o amor de Deus. Você não precisa deixar de sentir dor e tentar ser forte o tempo todo para merecer o amor de Deus. E nem o amor das pessoas que te amam. Porque o amor é a coisa mais linda, na minha opinião, pelo menos é a coisa mais linda que o Senhor Deus criou pra gente. Eu gosto de dar o exemplo dos meus pais. Eu já fiz muita mancada. Das mancadas mais pequenas, como me recusar a lavar uma louça quando eles chegavam cansados do trabalho, até outras mancadas bem maiores, como aprontar muito na escola. Mas eles nunca me deixaram de me amar. Eles nunca deixaram de cuidar de mim. Nunca deixaram de me mimar, me dar presentes. Nunca deixaram de me dar atenção quando eu precisei. Nunca deixaram de estar comigo. E nunca me deixaram faltar nada. Eu não mereci. Eu não mereço tanto amor. Mas sabe de uma coisa? Essa é a graça do amor. Ele é misericordioso. O amor, ele é clemente, ele é compassivo. E o amor de Deus é mais ainda. E a única coisa que uma pessoa amada precisa fazer é ser grata e amar de volta. Ser honesta sobre as suas dores com aqueles que amam e se importam. E você é tão valoroso que, por ser criação de Deus, Ele nos preparou um caminho só seu. Efésios capítulo 2, versículo 10 nos diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não há outro igual a você. E Deus trilhou um caminho de felicidade e salvação só para você. Cada um de nós tem um caminho diferente, às vezes parecido, mas Deus criou um só para você, pensando só em você. E em Mateus capítulo 10, versículo 29 ao 32, diz o seguinte: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E contextualizando, após algumas pesquisas, o ceitil era uma moeda antiga que equivale apenas a 1/16 do denário romano. Deus usa essa referência para mostrar que até os animaizinhos mais insignificantes só perecem se for da vontade do Pai. E se até eles são cuidados pelo Pai, imagina você, uma criatura tão complexa, uma obra do Criador, capaz de processar, sentir e interpretar. Nunca tenha vergonha dos seus sentimentos, pois ele é um dos dons mais lindos que Deus nos deu. Sentir amor, dor, tristeza, alegria, tudo isso é lindo e nunca deve ser reprimido. E aqui também é possível ver no versículo 30, que diz o seguinte: até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, que Deus sabe tudo sobre você, tudinho. Um Deus que sabe tanto sobre você não te acha insignificante, e muito menos acha que as suas necessidades são insignificantes. Das que você julgue mais pequenas até as mais grandes, suas demandas e as suas preces são ouvidas pelo Criador. E às vezes ele diz não, às vezes ele diz sim, e às vezes ele fica em silêncio. Mas ele sempre quer o melhor pra você. Porque você importa, e você importa muito, e você tem muito valor. Nunca pense que você não merece ser amado. Nunca pense que, por conta dos seus pecados, você deve recusar o amor. Nunca se sinta culpado por ser amado. Porque o amor é uma dádiva linda e misericordiosa. Você anda com Jesus. E por mais que o pecado tente apagar o seu valor, nunca deixe que isso aconteça. Porque, primeiro de tudo, você é filho de Deus. E o seu valor é inestimável.